Bom dia, irmãos, bom dia, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Mais uma manhã de domingo em que nós nos reunimos para a nossa escola bíblica dominical, nesse formato que nós já estamos aí há alguns meses. E hoje vamos para a nossa penúltima lição da revista. E o irmão Rogério daqui a pouco vai nos trazer essa mensagem, essa lição, esses ensinos que hoje vamos falar. O título da aula é Os Combates no Ministério Cristão, a carta aos Colossenses, capítulo 1 e capítulo 2. Eu quero fazer os agradecimentos aqui da manhã, que é sempre importante nós agradecermos primeiramente ao nosso Deus, porque Ele tem nos sustentado, Ele tem nos dado direcionamento e nos mostrado como nós devemos nos comportar nesse tempo de quarentena. Muitos irmãos já estão precisando voltar para os seus trabalhos, mas o Senhor tem nos guardado e é motivo de grande gratidão nos nossos corações pelo que Deus tem feito nas nossas vidas, nas vidas das famílias da nossa igreja. Agradecer pela vida do nosso pastor também, pelo seu apoio, por todo esse trabalho que nós estamos realizando no formato online. Já estamos aí há mais de 3 meses e o pastor está nos apoiando, tem orado, tem nos enviado aí as mensagens para o culto da noite e suas orações também, juntamente com a irmã Esther, irmã Estela, estão lá também nos auxiliando, assim como todos os irmãos da nossa igreja, cada um que tem trabalhado também para o trabalho da Escola Bíblica Dominical, irmão Rogério e irmã Ana, no trabalho com os adultos aí nessa lição, hoje penúltima lição já da revista, também o irmão Marcelo com os adolescentes, a irmã Aline e a irmã Karen com os juniores, e a família do irmão Abdias, irmã Tamara, irmão Felipe e a irmã Estela com o trabalho com as crianças. Então, muita alegria de ter irmãos que têm nos ajudado desde o início, estão trabalhando e isso nos traz grande alegria porque o trabalho do Senhor tem continuado nas nossas casas. Muitos irmãos têm compartilhado os vídeos, muitos amigos têm assistido o trabalho que nós temos desenvolvido, não só de manhã, mas também à noite. E muitas vidas têm sido alcançadas por esse ministério digital da nossa igreja. Vamos orar nesse momento e depois eu passo a palavra para o nosso irmão Rogério. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pela semana que tivemos. Te agradecemos por esse final de semana que o Senhor nos abençoa e por esse dia do Senhor, ó Pai, que se inicia, que possamos aprender e entender mais da Tua palavra, Pai. Usa a vida do irmão Rogério e da irmã Ana nesse trabalho, que eles possam nos passar a mensagem, como nós precisamos receber e aquilo que nós precisarmos corrigir, que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, pelas nossas vidas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Agora os irmãos então fiquem com o irmão Rogério, os combates no ministério cristão. E antes de iniciar a aula, temos aí um número especial no piano com a nossa irmã Aline, que fica aí já a nossa gratidão da irmã Aline e o seu cinegrafista, o irmão Jansen, por estarem enviando também esse conteúdo para nós. Deus abençoe os irmãos, tenham uma excelente aula e no final os irmãos aí, como de costume, já têm aí os horários do que teremos a seguir. Tenham um excelente dia, uma excelente aula.
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos e amigos nesta manhã. E é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez com a nossa Escola Bíblica Dominical e onde nós queremos agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que nos tem dado de poder, através desse meio da tecnologia, chegar até você, os nossos irmãos e o nosso amigo também que nos assiste nesse momento. Eu quero agradecer também ao nosso pastor José Roberto, um grande abraço ao pastor, que tem nos apoiado, que tem nos dado o aval para que nós possamos produzir esse trabalho e continuar com esse trabalho. Então, muito obrigado ao pastor. Agradecer também ao Cassiano que tem o trabalho de todas as semanas montar o nosso vídeo, a nossa apresentação. Que Deus abençoe o irmão Cassiano, a irmã Júlia, a Pâmela e o Leozinho. Quero agradecer também a Ana que vai dar o seu bom dia nesta manhã para os irmãos. Bom dia, irmãos e amigos. Deus abençoe a todos. Muito bem, a Ana, que ela é responsável por fazer todo o layout da nossa apresentação. Então, que Deus abençoe a Ana. Quero agradecer também a irmã Line que tem abrilhantado o início da nossa escola bíblica dominical com o piano que mata um pouco da saudade dos nossos cultos lá na nossa igreja. Que eu sei que dentro em breve nós estaremos todos reunidos para que juntos possamos então louvar ao nosso Deus. Então um grande abraço, Aline, que Deus abençoe a sua vida, Aline, nesse ministério tão importante que é o Ministério da Música. Nós vamos iniciar a nossa aula desta manhã e nesta manhã nós estamos vamos dar início à penúltima aula do nosso trimestre, irmãos. Parece que não, mas foram já 12 aulas e nós vamos estudar hoje, nós vamos entrar na carta aos Colossenses. Então, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Esse aí é o nosso penúltimo estudo, nós vamos iniciar a carta aos Colossenses hoje e o domingo que vem nós encerraremos não só as cartas, mas também toda o nosso trimestre será a última aula no domingo que vem. Então o tema da carta aos Colossenses nós temos aqui. Enquanto esperava na prisão pelo seu julgamento, o apóstolo Paulo fica sabendo que os cristãos de Colossos, da cidade de Colossos, então os cristãos lá da igreja de Colossenses, estão sendo influenciados com um novo ensinamento que poderia destruir a igreja. Então, esse tema aqui é muito oportuno nos nossos dias. Nós vemos que são muitas influências, nós temos vivido nas nossas igrejas muitas influências do mundo externo e que tem aí distorcido um pouco o Evangelho de Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Paulo ele tem um cuidado muito especial com a igreja lá em Colossos, na cidade de Colossos, por essa questão dessa influência. A igreja está sendo influenciada por esses ensinamentos que podem ser nocivos à vida da igreja. A localização. O apóstolo Paulo escreve da prisão, provavelmente a prisão em Roma, a um lugar que ele nunca visitou. Então ele nunca esteve lá na cidade de Colossos, na igreja aos Colossenses. Colossos está a 160 quilômetros a oeste de Éfeso, onde Paulo viveu durante 2 anos. Nós temos aqui alguns escritores, alguns teólogos, alguns estudiosos, eles defendem que apresentam que Paulo esteve ali em Éfeso por 2 anos, outros apresentam que esteve por 3 anos, então é mais ou menos entre 2 e 3 anos aí, entre as versões nós temos aí um pouquinho de discrepância nesse tempo que Paulo passou ali em Éfeso, mas está entre 2 e 3 anos. A carta aos Colossenses, aparentemente, a igreja foi fundada por um ministro e aluno que o apóstolo Paulo enviara, que foi Epáfras. Então, Epáfras foi um amigo pessoal de Paulo, um aluno de Paulo, então foi aquele que esteve com Paulo, e ele foi um dos fundadores da
igreja em Colossos. E juntamente com ele, Filemon. Então nós vemos lá em Atos os irmãos podem confirmar a presença aqui desses dois, que foi Epáfras e Filemon. O motivo: quando o apóstolo Paulo fica sabendo que um ensinamento religioso que combina crenças judaicas e outras religiões está penetrando na igreja de Colossos, escreve uma carta para incentivar o povo a confiar apenas no poder de Jesus para a sua salvação. Então, o motivo ali, irmãos, o problema que Paulo, que os colossenses estavam enfrentando ali, o problema em Colossos, é que o apóstolo Paulo aborda esse problema que o apóstolo Paulo combateu, a razão, o motivo por que ele escreveu essa carta, foi o sincretismo. E o sincretismo é a tendência de colocar no mesmo plano de verdade, da verdade cristã, ideais provenientes de outras filosofias e religiões, fenômenos que ainda ocorrem nos nossos dias. Então isso é um problema e é um acontecimento muito presente nos nossos dias, muito atual. Então nós temos que ficar muito atentos aí por causa desse problema. Então nós temos aí o cuidado que o apóstolo Paulo teve com a igreja dos Colossenses por conta dessa invasão dessas filosofias e dessas ideias do sincretismo. Muito bem, irmãos. O nosso estudo desse domingo, o nosso 12º estudo, a nossa 12ª aula, e tem por título Os Combates no Ministério Cristão. O autor da lição aqui, ele puxou mais para o ministério cristão, aí, o combate no ministério cristão, o trabalho do ministério cristão, mas eu procurei apresentar mais o problema que a igreja em Colossos vivia, porque eu creio que é muito pertinente nos nossos dias. Então nós temos aí o texto bíblico, Colossenses, o capítulo 1 e o capítulo 2, e o texto áureo, que é Colossenses, o capítulo 2, o versículo 1. E eu quero pedir que a Ana, por gentileza, leia o nosso primeiro texto, que encontra-se em Colossenses 1, que vai do o versículo 7 e o versículo 8, que a Ana pode ler para nós. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Muito bem, segundo fostes instruídos por Epáfras. Lembra que nós falamos lá que foi um dos fundadores da igreja em Colossenses. Então nós vemos aqui na igreja na cidade de Colossos, os colossenses. Então, segundo fostes instruídos por Epáfras, ou seja, aquele povo de Colossenses, os colossenses, aquele povo da cidade de Colossos, a igreja de Colossos, eles foram instruídos, ou seja, o trabalho se iniciou com Epáfras. Então, nosso amado conservo. Vejam que interessante, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele não fala meu amigo, meu companheiro, meu discípulo, meu aluno, não, meu conservo, ou seja, servo com Paulo. Paulo se coloca na condição de servo e aqueles que o ajudam também na condição de servo. E quanto a vós, outros, fiel ministro de Cristo, ou seja, em relação a eles, a característica de Epáfras era o fiel ministro de Cristo. Nós não temos o registro de como a igreja começou ali, mas foi provavelmente durante os 3 anos, aí nós vemos alguma divergência entre 2 e 3 anos, que o apóstolo Paulo ficou em Éfeso, que Epáfras e Filemon, 2 homens importantes de Colossos, se tornaram cristãos e eles passaram a se dedicar à propagação da mensagem cristã na região em que eles viviam. Então nós vemos aqui que o testemunho e a dedicação desses 2 irmãos aí, Epáfras e Filemon, é que foi o início da igreja aos Colossos, o qual também nos relatou, ou seja,
Epáfras tinha uma comunicação, tinha um relacionamento com o apóstolo Paulo, e ele levava as notícias, ele transmitia a Paulo a situação da igreja em Colossos, ali dos irmãos em Colossenses, os irmãos colossenses. Então, o qual também Epáfras nos relatou do vosso amor. Então vejam que era uma igreja, uma característica aqui, nós vemos uma característica da igreja de Colossenses, era o amor, uma igreja amorosa no Espírito. Então vejam que aqui o apóstolo Paulo era constantemente informado da condição e da atitude, da atividade da igreja e dos irmãos lá na cidade de Colossos, portanto, a igreja em Colossenses. O próximo, a oração do apóstolo Paulo pelos Colossenses. Então nós vemos aqui que Paulo, nesse momento, ele vai fazer uma oração, ele vai fazer uma prece, ele vai se colocar na presença de Deus, pedindo, clamando, pedindo a Deus, apresentando a Deus o desejo do seu coração para que aqueles irmãos lá de Colossenses pudessem ter uma vida integrada no ministério de Jesus Cristo, no ministério de levar a palavra a todos os da região de Colossos, daquela cidade onde a igreja de Colossenses estava ali firmada. Nosso próximo texto, então aqui em Colossenses, no capítulo 1, versículo 9 até o versículo 12, que a Ana vai ler para a gente. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Muito bem, irmãos. Versículo 9. Versículo 9, o apóstolo Paulo então está em oração. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Vejam, irmãos, aqui nada mais é que a oração do apóstolo Paulo. E nós vemos aqui que esta oração do apóstolo Paulo, ela é constante. Nós vemos que em várias passagens aqui, em outras oportunidades, o apóstolo Paulo, ele se coloca em oração. Não sei se os irmãos vão se lembrar, Efésios 3,14, nós lemos, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Então, constantemente o apóstolo Paulo está em oração. E aqui, o apóstolo Paulo, ele está em oração para os irmãos em Colossenses, desde o dia em que o ouvimos. Então, Paulo não foi até lá, Paulo não esteve na cidade de Colossos, Paulo não foi visitar os colossenses, Paulo simplesmente teve as notícias trazidas por Epáfras. Então, Epáfras trazia as notícias da igreja ali de Colossenses e Paulo ficava sabendo. E aqui o apóstolo Paulo ele diz, não cessamos de orar por vós. Então, a oração do apóstolo Paulo é constante, constantemente o apóstolo Paulo está em oração. E o que será que o apóstolo Paulo pede para a igreja ou para os colossenses lá na cidade de Colossos? Ele pede o quê? Que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Ou seja, o conhecimento total, o pleno conhecimento, o conhecimento de toda a vontade de Deus, o conhecimento de todo o evangelho de Deus. Então, a vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então vejam, irmãos, o pedido do apóstolo Paulo não é material, é espiritual, entendimento, que eles conheçam a vontade do Espírito Santo, a vontade, que tenham o conhecimento da vontade
vontade de Deus para as vidas deles. Então nós vemos aqui que a prece do apóstolo Paulo é nessa direção. O versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Então vejam aí que a preocupação do apóstolo Paulo com os colossenses é que eles tenham uma vida digna de todos os ensinamentos, de tudo o que o Senhor Jesus tinha ensinado através de quem? Através de Epáfras, que levou o evangelho àquela região para o seu inteiro agrado, ou seja, o agrado de Deus, para que Deus se agrade daquele povo, se agrade daquela igreja, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Vejam, então a tônica é sempre essa, o conhecimento de Deus, aproximando-se de Deus, frutificando e crescendo no pleno, ou seja, na completude do conhecimento de Deus, da vontade de Deus para a vida dos colossenses, daqueles irmãos que estavam em Colossenses, na cidade de Colossos. Então nós vemos aqui que a preocupação do apóstolo Paulo era exatamente nessa direção, para que eles fizessem o quê? Para que eles conhecessem a vontade de Deus. Versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Aí vejam, irmãos, a oração do apóstolo Paulo. Então vejam toda a íntegra da oração. Sendo fortalecidos com todo o poder. Por que será que o apóstolo Paulo pedia esse poder para a igreja de Colossenses? Por que será que o apóstolo Paulo orava a Deus, se colocava diante de Deus para pedir que eles fossem fortalecidos com todo o poder? Que poder seria esse? Será que o apóstolo Paulo desejava que eles fossem fortalecidos com o poder para que eles realizassem milagres espetaculares fora do ambiente da igreja? Ou para que eles pudessem dar vida aos mortos, curar doentes ou expulsar demônios? Mais uma vez, irmãos, a resposta é não. Os filhos de Deus precisam desse poder para manifestar toda a perseverança e longanimidade com alegria. Então, o poder que o apóstolo Paulo pede em suas orações a Deus pelos irmãos de Colossenses é para que eles estejam perseverantes, para que eles se mantenham no caminho fiéis. Longanimidade, o que é longanimidade? Ou seja, um bom ânimo, aquilo que não vai ser desanimado, aquilo que não vai perder o interesse, aquilo que vai se manter no caminho irredutível, no caminho em direção ao alvo que é Jesus Cristo. A perseverança e a longanimidade com alegria. E eles tinham que manter a alegria. Esta era a oração do apóstolo Paulo, para que eles sejam fortalecidos com todo o poder, para que eles pudessem perseverar e manter a longanimidade, manter o ânimo com toda a alegria. E o versículo 12, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Dando graças ao Pai. Então, Paulo ora com motivos de gratidão, agradecendo a Deus pela vida dos colossenses, pela vida dos irmãos lá da igreja em Colossos, que vos fez idôneos. Idôneos. Por que idôneos? Vejam, irmãos, eu estive pesquisando o porquê desse idôneos aqui, mas no momento em que aceitamos a Jesus, Deus, através da sua graça, Ele nos torna idôneos. Idôneos para que nós possamos receber a herança. Que herança? Os céus. Essa idoneidade é o desejo de ir para o céu, irmãos. Porque se nós não formos idôneos, se nós não formos transformados, essa idoneidade é que nos vai fazer com que desenvolva o interesse para irmos para o céu,
para que nós nos interessemos pelas coisas de Deus. Então, quando Deus nos dá a sua graça e nos torna idôneos, aqui como fala esse texto aqui, da parte que vos cabe da herança. Que herança? Herança é a vida eterna. Dos santos na luz, daqueles que foram separados para a luz, daqueles que foram trazidos do mundo para a luz de Jesus. Então nós vemos aqui, essa forma de trazer a idoneidade a nós, é trazer o interesse, o desejo, o despertar de querer estar, de querer ir, de desejar ir para o céu. Então essa é essa expressão idôneos, quando o apóstolo Paulo fala, é exatamente isso que o apóstolo Paulo apresenta aqui, a idoneidade, ou seja, o desejo que nós conseguimos através da graça de Deus de nos interessarmos, de desejar estar no céu, de caminhar nessa direção. Nosso próximo tema, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Então vejam que o apóstolo Paulo, ele tem aqui uma preocupação muito grande de apresentar a personalidade de Cristo e também a obra que Jesus, ele viveu aqui, durante o tempo que ele viveu aqui conosco, quando ele, no seu ministério, então o apóstolo Paulo faz questão, ele tem um cuidado muito grande de poder apresentar aqui a excelência da pessoa e da obra de Cristo. E o nosso próximo texto está em Colossenses, no capítulo 1, o versículo 13 até o versículo 17, que a Ana vai ler para a gente. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Pois bem, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então vejam aqui que aqui nós vemos todo o trabalho que Jesus teve, todo o trabalho que Deus teve enviando Jesus para que no Calvário pudesse resgatar-nos e nos transportar, nos levar, nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor, ou seja, da maravilhosa graça que Deus teve para conosco de enviar Jesus em nosso lugar, para morrer em nosso lugar. E enviou Jesus para nos resgatar do reino das trevas, do império das trevas, do mundo onde nós estávamos, no meio do pecado. Então Jesus, através do seu sacrifício, ele nos resgatou, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vejam, aí está então o resumo de toda essa obra, de todo esse projeto de Deus, de todo esse trabalho que Deus teve, de todo esse sofrimento que Deus passou, enviando o seu Filho, enviando a si mesmo um pedaço dele, através da pessoa de Jesus Cristo, para nos resgatar, no qual temos a redenção. Que redenção? A remissão dos nossos pecados. Então, através do sacrifício de Jesus, nós fomos alcançados, nós fomos redimidos, nós tivemos a remissão dos nossos pecados. O versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Este é a imagem do Deus invisível. Quem? Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. A encarnação de Jesus, a própria figura de Jesus, então ela é a imagem de Deus, o Deus que é invisível. Lembre-se quando nós falamos de
sede meus imitadores, sede imitadores de Deus. O apóstolo Paulo falando, sede imitador, que eu falei que Deus ficava um pouco longe, ficava um pouco distante da gente. A gente não conseguia fazer essa ideia de Deus. Então é exatamente isso daí. Na pessoa de Jesus Cristo, nós conseguimos identificar a figura de Deus. Então ou seja, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Irmãos, esse versículo é crítico, porque alguns hereges, com base nesse verso, defendem que Jesus foi criado. Vejam que afirmação que eles fazem. Eles dizem que Jesus foi criado. E Jesus não foi criado. Jesus é Deus, não tem início nem fim. Ele é o alfa e o ômega. Então, só que Jesus não vem depois da criação. Jesus vem antes. Jesus é antes. Jesus está antes de toda a criação. No Evangelho de João, no capítulo 1, nós lemos lá, no princípio era o verbo, ou seja, era a palavra, era só o som de Deus. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, ou seja, a palavra era Deus, não existia a forma, existia a palavra. E a palavra que nós vemos lá em Gênesis, quando através do poder da sua palavra, ele criou os mundos, criou os céus, criou a terra. Então, através do poder do verbo, da sua palavra. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, aí é Jesus, por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós vemos aqui, irmãos, que esse texto aqui, os hereges defendem que Jesus é uma criação, e não é. Através do versículo 1, 2 e 3 do capítulo 1 do Evangelho de João, nós podemos confirmar que Jesus era o ontem, o hoje e o eternamente, o alfa e o ômega, não tem fim e nem o princípio. Então, esse versículo aqui, ele nos traz quem? Jesus, a imagem do Deus invisível. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, como nós lemos lá no Evangelho de João. Então, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então aqui, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, debaixo, aonde os irmãos imaginarem, nos universos, nas galáxias, nós nem sabemos o que existe por aí, irmãos. A verdade é essa. Mas aqui, a palavra de Deus nos garante que tudo o que existe, quer nós conhecemos ou não, isso foi feito ou seja, foi feito por ele, tudo foi criado por meio dele e para ele, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, potestades, os maiores poderes que podem existir na terra, só existem, irmãos, com a única condição da permissão de Deus. Então esse versículo nos explica essa condição, a permissão de Deus para existirem todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, ele é antes, ou seja, Jesus Cristo é antes de toda a criação, antes de os mundos existirem, antes da matéria existir, antes do universo existir, Jesus já existia. A criação vem depois, então ele é antes de todas as coisas, ou seja, ele é antes de toda a criação, ele já existia. Nele tudo subsiste, ou seja, sem ele nada existe. Essa é a única condição que esse versículo aqui nos apresenta e nos explica. Colossenses 2, o versículo 1, que é o nosso texto áureo. Então eu quero pedir que a Ana leia para a gente o nosso texto áureo dessa lição de hoje. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Muito bem, então nós temos aí essa colocação do apóstolo Paulo. Gostaria, pois, que soubesseis
quão grande luta venho mantendo por vós. Ou seja, Paulo, ele estava totalmente empenhado na condição, na situação, na forma como os colossenses, aquela igreja em Colossos estava vivendo, qual era o testemunho daquela igreja, o trabalho daquela igreja, a atuação daquela igreja. Então Paulo tinha ali uma participação muito grande, muito embora à distância, porque nós vemos aqui, venham mantendo por vós, ou seja, os colossenses, pelos laodicenses. Então era uma outra igreja, uma outra cidade que era muito próxima ali de Colossos. Então a igreja dos laodicenses, lá de Laodiceia, né? Essa igreja também foi fundada por Epáfras e Filemão, os dois irmãos ali que faziam todo esse trabalho naquela região. E por quantos não me viram face a face. Então todos aqueles que estão lá naquela localidade onde Paulo não tinha visitado, onde Paulo não conhecia pessoalmente, onde Paulo não tinha chegado lá pessoalmente, onde Paulo não tinha feito lá as visitas missionárias ou as viagens missionárias que nós bem conhecemos. Então, Paulo aqui, ele fala nessa carta aqui, ele fala do desejo dele e ele fala que ele está se mantendo nessa grande luta, ele se propõe, ele está constantemente interessado no trabalho e no testemunho daquela igreja de Colossenses e também na igreja dos Laodicenses. São duas igrejas que foram ali estabelecidas, que foram fundadas ali pelo irmão Epáfras e pelo irmão Filemão. Nosso próximo texto, Colossenses 2, o versículo 4, o versículo 8 e o versículo 9, que a Ana vai ler para a gente. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Muito bem, então o versículo 4 aí, nós temos: assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Bonita essa frase aí, né, irmãos? Raciocínios falazes. Então, nós temos que tomar cuidado aí para que ninguém nos engane com raciocínios falazes. Nos dias de hoje, não só lá nos Colossenses, não só na igreja dos Colossenses, não só lá na igreja da cidade de Colossos, mas em todas as igrejas hoje, irmãos, nós temos visto que muitos aventureiros têm usado da palavra para enganar os servos. Então nós vemos aqui: assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Raciocínios falazes, o que significa isso daí? Ideias enganosas, irmãos. Sabe o que quer dizer aqui no popular? Conversa fiada. Simples assim. Então, irmãos, nós temos que tomar todo o cuidado. Quando chegar alguém com uma conversinha doce, com uma conversinha enfiadinha lá, nós podemos entender que essas são ideias enganosas, que elas não desrespeitam ao Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos estar atentos, precisamos estar com os nossos alicerces firmados na palavra de Deus para saber discernir essas ideias enganosas. Nós temos que tomar todo cuidado. No versículo 8, aí completa: cuidado que ninguém vos venha a enredar, ou seja, enganar, envolver com as suas filosofias, com a sua filosofia. Essa filosofia aqui, irmãos, muitas vezes essa conversinha de filosofia tem entrado nas igrejas aí e tem distorcido totalmente o Evangelho. E vãs sutilezas, vejam que não é alguma coisa de impacto, não é alguma coisa bombástica que vai mudar completamente. Não, é sutil, é alguma coisa que vem devagar, que vem lentamente, que vem sorrateiramente, e quando menos se espera, ela minou os alicerces do Evangelho, ela minou as características da igreja. A definição de igreja acaba sendo perdido por causa dessa invasão das sutilezas, conforme a tradição de quem? De homens. Vejam, tradição de homens, segundo os rudimentos
do mundo. Então temos que tomar todo cuidado que a tradição e os rudimentos, segundo Cristo, estão na palavra de Deus. E não nessas filosofias, nessas vãs sutilezas, nessa conversa fiada que nós temos visto por aí. Muitos aí estão pregando um evangelho que não tem muito a ver com o evangelho de Jesus Cristo, estão torcendo, estão tirando a nitidez dos ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso que as cartas do apóstolo Paulo é de extrema importância para a vida das nossas igrejas nos dias de hoje, porque elas são atuais, porque nós enfrentamos esse tipo de problema nas nossas igrejas nos dias de hoje. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque aqui nós estamos sendo minados, nós estamos sendo bombardeados com os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E o versículo 9. Ainda no versículo 8, irmãos, eu gostaria de ler um texto aqui relativo a esse mesmo assunto, que encontra-se em Timóteo, 2 Timóteo, o capítulo 4, versículo 3 e 4. Vejam só: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, ou seja, segundo o seu próprio interesse, segundo as suas próprias vaidades, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É isso que quer dizer esse versículo, irmãos. Nós temos que tomar todo cuidado, que ali o apóstolo Paulo, ali em Timóteo, em 2 Timóteo, ele faz também essa orientação a Timóteo, que é um dos seus pupilos, um dos seus alunos. Então nós vemos aqui o versículo 9. O versículo 9: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então nós vemos aqui Jesus, o próprio Deus, plenitude, condição daquilo ou daquele que se encontra integral, inteiro, completo. Então nós vemos aqui, porquanto nele habita corporalmente, ou seja, no corpo de Jesus habita, está ali, encontra-se a plenitude, ou seja, a inteireza, a completa personalidade de Deus, as características de Deus estão ali encarnadas na pessoa de Jesus Cristo. Toda a plenitude divina, toda a plenitude de Deus, a totalidade, a integralidade, a completude de Deus está na pessoa, está retratada, está contida na pessoa de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, irmãos, que através desse texto aqui nós temos a certeza e a plena convicção que Jesus é Deus e que Jesus está na figura de Deus e não tem outra filosofia que vai nos dizer o contrário. E toda aquela filosofia, toda aquela pregação, aquele argumento que vem trazer alguma coisa fora dessa verdade, nós podemos descartar tranquilamente, porque a plenitude da divindade está na pessoa de Jesus Cristo. Muito bem, irmãos, chegamos à nossa conclusão. Então nós temos aqui 3 pontos na nossa conclusão, 3 temas aqui que nós vamos apresentar para os irmãos, concluindo o nosso estudo desta manhã. Nos dias atuais, vivemos em constante combate contra as heresias, fábulas e filosofias que insistem em diminuir o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, é o que mais nós temos visto. Nós temos visto nos nossos dias atuais, nós vemos constantemente isso, irmãos. E nós saibam, irmãos, nós estamos constantemente em combate, nós estamos em luta, nós estamos em guerra contra as heresias, que não são poucas. Como nós falamos na lição passada, nós vemos que nós tratamos daquele assunto
da internet. Aí. Nós estamos vivendo aí uma era em que tudo se foca na internet, tudo se procura na internet. Então, os conteúdos da internet é alguma coisa estrondosa, é um universo de conteúdo. E nesses conteúdos nós encontramos muitas heresias, fábulas e filosofias que insistem em diminuir o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que tomar todo o cuidado para que essas fábulas, para que essas filosofias, para que essas heresias não se tornem uma verdade em nossas igrejas, fazendo com que o Evangelho de Jesus Cristo perca o seu poder, o seu brilho, que perca o seu poder transformador. No próximo ponto de conclusão, devemos estar alicerçados na palavra de Deus para poder resistir a todas as intenções do mal e buscar na Bíblia a direção certa para vivermos uma vida de retidão e fé. Devemos estar alicerçados. O que é alicerce, irmãos? Alguém consegue ver o alicerce de um prédio? O alicerce de uma casa? Não, o alicerce fica escondido, o alicerce fica debaixo da terra. É justamente essa figura, irmãos, que nós temos que ter. Devemos estar alicerçados na palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus tem que estar dentro de nós, escondida no nosso coração, no íntimo da nossa alma, deve ser uma tônica no nosso coração, a palavra de Deus, para nós podermos resistir a todas as intenções, a todas as setas, a todas as tentações do mal e buscar na Bíblia, que é a palavra de Deus, única e exclusivamente na Bíblia, irmãos. Se não for a verdade, ultimamente nós vivemos aí num mundo em que a verdade ela é relativa, né? Então, todos aí os filósofos, os grandes estudiosos aí da nossa época contemporânea, nós vemos que eles colocam que a verdade agora é um valor que ela é relativa. Então, esse relativo aí, irmãos, isso é conversa fiada, porque a verdade é a palavra de Deus. Jesus diz na sua palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Devemos buscar na Bíblia a direção correta, a direção certa, para vivermos uma vida de retidão e uma vida de fé. E o próximo ponto, terminando, lembrar sempre que Jesus Cristo é Deus. Qualquer outra filosofia, qualquer outra religião, qualquer outro preceito que vier até nós, que não comprovar que Cristo é Deus, nós devemos afastar de nós, nós devemos evitar. Que o seu nome está muito acima de qualquer outro nome existente. Irmãos, o nome de Jesus Cristo, o nome de Jesus está acima de todas as coisas que existem no céu, na terra, no mar, debaixo do mar, sobre o espaço, aonde for, no qualquer lugar, aonde existir alguma matéria, aonde existir vida, aonde quer que exista qualquer coisa, o nome de Deus, o nome de Cristo está acima. E Jesus está assentado à direita do Pai, à direita de Deus, no seu trono de glória, e voltará um dia para buscar a nós, a sua igreja, a igreja gloriosa, a noiva de Cristo. Então, Cristo vai voltar e vai trazer, e vai vir buscar a igreja, vai vir buscar o seu corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, e vai nos levar conosco, e vai levar com eles para nós vivermos a eternidade com Ele. Que essa possa ser uma certeza, irmãos, que nós possamos ter essa certeza, que nós possamos estar convictos e alicerçados na palavra de Deus, para que ao nome de Cristo se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus é o Deus, que é Deus acima de todas as coisas. E eu quero convidar você nesse instante que feche os seus olhos e curve a sua cabeça para que nós possamos orar encerrando essa nossa aula desta manhã. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque mais uma vez, ó Pai, pudemos passar aqui
este tempo aonde pudemos estudar a Tua Palavra, Senhor, em comunhão com os irmãos, através da internet, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E agora, Senhor, nós clamamos a Ti que através do Teu Santo Espírito, ó Pai, Tu, Senhor, possa alcançar os corações que por um acaso ainda não Te conhecem, Senhor, que eles possam ser tocados pela Tua Santa Palavra, Senhor, e que eles possam, Senhor, encontrar a grande satisfação que é conhecer a Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por esta manhã que passamos aqui, nós Te agradecemos e Te pedimos que Tu, Senhor, fique conosco, fique com cada um que nos assiste nesta manhã e que Tu possa estar abençoando o nosso dia de hoje, o Teu dia. Nós oramos agradecidos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos, por mais essa oportunidade. Nós agradecemos a Deus e a você que esteve conosco. E nós convidamos você para que no próximo domingo possamos estar aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical.